Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 29 – Evolução da Consciência. Pergunta: somos sabedores do eterno transformismo do universo criado. Sabemos também que tanto o universo físico quanto o metafísico evoluem. Atualmente, com a Terra promovida à condição de escola secundária, o espírito terreno já tem evolução para fraternalmente se irmanar e implantar a paz em nosso mundo? Resposta: é do conhecimento da sociedade que tudo que nos for proposto, se não existir registrado em nossa alma, pode ser fortemente rejeitado. Não havendo nada gravado em nosso mundo íntimo sobre aquele assunto, a nova proposta não nos faz eco de imediato. Daí o valor sagrado da humildade para, antes da rejeição, avaliarmos o conteúdo do que nos for apresentado. Os alunos terrenos graduados para o curso secundário têm plenas condições para, de mãos dadas, se irmanarem, pois já venceram as suas guerras internas e estão mais conscientes quanto ao sentido sagrado da vida. Eles têm chance de conviver fraternalmente e em paz. Que o momento de transição planetária é impactante, não temos dúvida. No entanto, é mais apropriado para os homens se unirem aos homens e celebrarem a vida, agradecendo ao autor da vida pela oportunidade de fraterna e solidariamente se irmanarem em nome do Cristo, Senhor nosso e irmão maior. Pergunta: os espíritos acanhados e tímidos quanto aos haveres dos céus precisam de modelos humanos para se inspirar. Aonde podem encontrar um referencial fidedigno como inspiração? Respostas: muitos existem que são intelectualmente capazes, mas orgulhosos, não aceitam críticas, precisando de um sutil e crítico toque despertador para se apresentarem à sociedade e colocarem os seus talentos a serviço da vida, sem a doentia necessidade do reconhecimento social. Assim, sugerimos que seja criada uma organização governamental planetária, OGP, cuja cúpula administrativa, para orientar diplomaticamente as nações, seja formada por seres humanos espiritualmente mais polidos, não pelas convicções favoráveis, mas por demonstrarem sobre a luz do sol que vivem em favor do bem coletivo. Os representantes da OGP não sejam pregadores de doutrinas políticas, filosóficas, religiosas, etc., mas conscientizadores das leis básicas da vida universal, as leis da reencarnação e de causa e efeito. Na OGP existe um conselho laico, já que a eclesiologia emperrou o crescimento espiritual da humanidade terrena por ter negado de maneira proposital e conveniente as duas leis fundamentais da criação. A OGP conscientiza os povos de que toda causa gera efeito e que as consequências dessas causas alcançam as próximas vidas, para que o espírito, ao reencarnar, se esforce como um aluno aplicado em todos os sentidos e disciplinas. Assim, deixará de ser uma pessoa tão somente contemplando aquilo que os outros realizaram, pois estará empenhada em deixar a sua contribuição para a sociedade. Os líderes das nações, conhecendo os ditames da justiça divina, abdiquem da corrupção de qualquer natureza e se empenhem na aquisição de significativa e progressiva resistência moral. Com a capacidade realizadora associada ao bom exemplo na vivência, os administradores dos países, na sacra condição de referenciais da vida coletiva, integrem os povos a uma só vontade, a do Cristo Criador da Terra, todos tendo o Evangelho do Nazareno Mestre como bússola a nortear a vida. Deporão as armas da morte e se abraçarão fraternalmente, louvando a vida e o autor da vida, Deus. Esses seletos seres humanos que assumirem o comando da OGP
sejam escolhidos pela humanidade em função de seus históricos para com a sociedade. Em nenhuma situação, colocar à frente da OGP alguém que ainda tenha desempenhado tarefas em benefício de uma coletividade. É evidente que, enquanto o ser humano não conhece as leis de reencarnação e de ação e reação, faltam-lhe elementos de sustentação para evitar as práticas que infringem as leis do Criador e geram sentimentos de culpa e karma negativo. Atualmente, com 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, as individualidades não obterão o sucesso desejado, servindo de referenciais fidedignos para inspirar os seus semelhantes. Necessário é que se eduque e esclareça o conjunto planetário. Pergunta: será que os países bem administrados, reunindo seus recursos, conseguirão prover as necessidades gerais da sociedade planetária? Resposta: o crístico papel dos administradores das nações será conscientizar seus povos sobre a sacralidade da solidariedade diante dos estatutos da vida, pois o maior manancial de recursos advirá da própria sociedade como um todo e não somente das nações representadas por seus governantes. No livro O Evangelho e a Lei de Deus, sugerimos à sociedade que se criasse uma fundação de solidariedade planetária, conforme texto a seguir. No momento em que o nosso planeta está adentrando Aquário e, consequentemente, solicitando ao homem terreno o acionar da sua força mental para colocá-la a serviço da vida, em que a grande luz do universo, o foco gerador de todas as coisas, a fonte da vida que desprende vidas em sucessões infinitas, por ser o momento em que o homem, diante do Senhor de todos os mundos, reconhece com mais abrangência que o propósito do Criador para com as suas criaturas é a plenitude, no instante em que a sociedade planetária sofre uma metamorfose em que a sua existência vai dando ensejo à sua essência, que, em sendo divina, flui com maior profusão o amor pelo Criador e pelas criaturas, quando o homem desperta em si o encanto da humildade, o esplendor da livre renúncia, a grandeza da bondade, a solidariedade para com todos os homens da terra, quando, intuitivamente, reconhece que o Pai espera do novo homem, do homem crístico, do homem cósmico, do homem universalista, sentir, identificar a razão maior da sua criação. Quando, no atual momento, os homens permitem ser atraídos pelo tropismo da divina luz do Criador, pelo empuxo da força ascensional rumo à transcendência, quando todos ouvem a harmonia do cântico que os conduz ao melodioso silêncio, mergulhados na profusão de luzes que despertam consciências e fazem reconhecer em tudo e em todos a onipresença de Deus, quando os seres arquiangélicos, criadores de mundos, fontes alimentadoras da vida em seus universos criados, são sentidos na acústica do nosso coração, quando a humanidade está às vésperas do clímax, no ápice, na culminância do mais crístico momento histórico, no limiar do amadurecimento emocional psíquico para a mais abrangente revolução socio-religiosa, considerando que intuitivamente a vontade do homem na Terra nunca esteve tão luminosamente presente e tão ativamente criadora, em ressonância com a vontade de Deus. E quando aqueles homens de aspirações cósmicas sentem o absoluto Criador, a fonte inesgotável da vida, e que vivem naturalmente mais integrados à pulsação dos planos mais sutis da criação, com possibilidades de canalizarem as energias sidéreas em benefício de seu próximo, enfim, após todas essas considerações, só nos resta convidar o homem de inteireza moral, despido de personalismo, a se tornar entusiasta, motivado, vibrante e com abertura para sentir e interpretar a finalidade das existências, vinculando-se emocionalmente a Deus. E para tal, basta descobrir a arte de interpretar a vida. Percebem os que têm a acuidade visual mais apurada, na condição meritória de intérpretes das leis da vida, que o problema socioeconômico, a causa principal do estado caótico da humanidade como um todo, está chegando ao fim.
O novo patamar de consciência em que a sociedade vai transitar no atual milênio é o amor, palavra grafada nos compêndios do planeta e que tem emoldurado os quadros mais relevantes das grandiosas obras de homens em favor da humanidade. Por ser o amor a energia utilizada para criar os universos, seja também por nós outros usado conscientemente para as nossas construções. E desse modo, que aumente em todos nós o sentimento de amor, de identificação plena com o Deus absoluto e que sejamos a expressão da paz, os porta-vozes da ternura, a cantar um hino de louvor à vida, àquele que entoa o sentido crístico da solidariedade planetária. E assim, para que todos os filhos de Deus na Terra possam viver com pelo menos certa dignidade, sugerimos que se crie uma fundação de solidariedade planetária, que para essa fundação seja recolhido de cada indivíduo e de cada empresa mensalmente, após a conscientização de todos os homens de boa vontade, o valor unitário da moeda vigente no país, descontado das respectivas contas bancárias. Que o governo de cada nação contribua mensalmente com 1.000 salários mínimos equivalentes ao valor da moeda local, independentemente de suas já costumeiras campanhas internas e externas de ajuda à pobreza. No caso da concretização dessa criação, não restará qualquer sombra de dúvida de que em pouco tempo a desigualdade socioeconômica será erradicada do mundo. Em consequência, os mais necessitados, também filhos do mesmo Deus de amor e justiça, terão direito à educação, à alimentação, a tratamento médico e a se sentirem dignamente humanos. Que o Senhor da vida ampare a todos nós, homens terrenos. Adventos crísticos. Nessa fase crística e crítica de transição planetária, milhões de espíritos sairão de seus cativeiros psíquicos, não só os desencarnados, mas também os encarnados. No atual estágio evolutivo de bom percentual dos espíritos terráqueos, as emanações do Cristo planetárias serão captadas com mais facilidade, o que significa que, de agora em diante, o homem-espécie estará mais bem sintonizado com a luz crística que assambarca o planeta Terra. Com maior possibilidade para sentir o Cristo amor, ele ficará motivado para dilatar a sua consciência, pois intuitivamente brotará de seu âmago a vontade de entrar na pulsação rítmica da vida cósmica para exercitar a sua capacidade de amar de maneira incondicional. Com a evolução da consciência, o espírito em qualquer plano prima por sua harmonia e beleza, qualidades comuns a todos os que já adquiriram estágio evolucional do amor cósmico. Embora com os pés sobre a terra, sua mente passeia pelo universo, exercitando a sua libertação íntima na condição de ser imortal e eterno. Ele vai expandindo a consciência e, como consequência, assumindo compromisso moral perante o Criador, pedindo-lhe auxílio para tornar-se intermediário na integração de seus semelhantes à aura da paz emanada do Cristo planetário. Com a evolução atual de nossa consciência, não tenhamos dúvida quanto aos recursos das nações para prover as necessidades gerais da sociedade planetária, pois Deus é perfeito. Será suficiente para nos evangelizarmos e todos viverão dignamente. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 29, Evolução da Consciência.